Ei, Murilo, bom dia. Luiz, saudade de vocês. Bom dia. Ei, meus amores, bom dia. Tudo bem? Faltam 3 minutinhos para nossa aula. Se vocês quiserem aí adiantar um pouquinho, vocês podem pegar o livro na página 16, Vozes Verbais, que eu vou voltar a esse conteúdo, tá? Meus amores, vocês estão perguntando se eu estou melhor. Graças a Deus, a Fernanda está melhor. Bom dia, tia. Agora nós vamos nos ver mais vezes, viu? Provavelmente vai aumentar o número de aulas de vocês a partir dessa semana já. Então, nós vamos nos ver mais vezes, certo? Vocês terão mais aulas de português e provavelmente de outras disciplinas também. Combinado? Então, podem aí, para adiantar, meus amores, página 16 e 17, eu vou voltar ao conteúdo, né, que ficou pendente nas aulas passadas, que foi vozes verbais. Eu fiz até para quem já abriu o Alunos Book hoje ou ontem à noite, não ontem o dia inteiro, né, porque na verdade eu coloquei no sábado. Eu fiz um anexo também para a gente poder estudar melhor as vozes verbais, certo? Vamos relembrar. O que eu falei sobre vozes verbais? Se alguém quiser falar comigo, gente, pode destravar o microfone. Ai, pior que travou essa meleca aqui. Espera aí que eu vou voltar no livro para poder compartilhar com vocês. Só um minutinho. Isso, página 16 e 17, certo? Bom, vamos lá. Quando nós falamos em vozes verbais, é porque vocês estão retomando o estudo do verbo. Vamos relembrar o que vocês viram sobre verbos. Vocês viram que os verbos, né, são as classes de palavra. É a classe de palavra que indica ação, estado, fenômeno natural, acontecimento, certo? Vocês viram que o verbo, ele pode ter flexão de tempo, presente, passado, futuro, de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, de número, se é singular ou se é plural, de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E vocês viram que ele tem a flexão de voz, certo? Ou seja, o que seria essa flexão de voz? É porque muitas vezes o verbo ele é usado como ação, ou seja, o sujeito age, muitas vezes o sujeito sofre e muitas vezes o sujeito age e ao mesmo tempo sofre. Por isso que nós falamos que o verbo tem voz. Quando eu falo assim, Murilo comprou um carro. Ó, Murilo, você tá bem. Murilo comprou um carro. Qual é o sujeito? Quem é que comprou um carro? Murilo. Murilo agiu ou sofreu a ação? Agiu. Murilo agiu, perfeito. Mas se eu dissesse assim, o carro foi comprado por Murilo. Foi comprado, locução verbal. Quem é que foi comprado por Murilo? Quem é, turma? O carro.
Aí agora eu pergunto, o carro agiu ou sofreu a ação? Sofreu. Beleza, sofreu, muito bem. Então, vocês estão me entendendo o que é agir e sofrer a ação? Eu vou olhar para o sujeito. Para entender a voz verbal, eu vou olhar para o sujeito. Eu quero saber se ele agiu ou se ele sofreu, certo? Meus amores, tem alguém aqui, tia, só tem 19 participantes. Eu estou percebendo que só tem 19, mas a gente está dentro do horário, eu preciso começar, não é verdade? Não é? Ainda mais depois de 2 semanas sem aula, então eu preciso começar, tá bom? Aos pouquinhos, os colegas vão entrando assim, eu espero. Então, vamos lá. Isso aqui, provavelmente, vocês já grifaram, que eu pedi na aula anterior, não foi? Então, vamos só relembrar. Vozes verbais indica o processo de relação estabelecida entre o verbo e o sujeito. Isso é extremamente importante vocês anotarem. É o verbo e o sujeito. É isso que eu preciso analisar. Indica como o sujeito atua, o comportamento do sujeito, de acordo com o tipo de relação expressa pelo verbo. Eles podem ser classificadas, as vozes podem ser classificadas em ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, ou seja, ele age, ele é agente, certo? Uma das estruturas básicas da voz ativa, eu já deixei isso muito claro para vocês, é essa estrutura aqui. Sujeito, verbo transitivo e objeto, certo? Verbo transitivo direto e objeto direto. Esta é a estrutura da voz ativa. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Até aí, tudo bem? Estão se lembrando do que eu disse anteriormente? Ok? Então, vamos lá. Já na voz passiva, qual é a característica da voz passiva? O sujeito, ele sofre ou recebe a ação verbal. O sujeito, ele é paciente da ação, certo? Ele sofre a ação, ele é paciente. O que é ser paciente? Você vai ao médico, você é paciente desse médico. É você que vai agir sobre o médico ou é o médico que vai agir sobre você? É o médico que vai agir sobre você, concorda? Certo? Então, você recebe a ação, você vai receber o tratamento que o médico vai dar, ok? Isso é ser paciente, concorda? Ok. Aí, quando nós falamos na voz passiva, nós vamos ter a voz passiva analítica. O que é analítica? A analítica, gente, ela é mais extensa, com todos os elementos. Então, a voz passiva analítica tem como estrutura básica uma locução verbal na voz passiva, formada pelo verbo auxiliar ser, mais um verbo no particípio, mais o agente da passiva, que eu vou explicar a vocês o que é isso. Então, vamos lá. O livro foi escrito por João. Qual é a locução verbal ou verbo aqui? Foi escrito. Eu pergunto, isso é um verbo ou é uma locução verbal? É uma locução verbal. Olha a estrutura. Verbo ser, mais o verbo principal no particípio. Particípio é aquele verbo que termina em ado ou ido, mas o escrever, ele não tem ado e ido, lembram? O escrever, ele só tem a forma escrito, é o particípio irregular.
Então, foi escrito é a locução verbal. Aí eu pergunto, o que é que foi escrito por João? O livro. O livro é o meu sujeito. Esse sujeito, ele está agindo ou ele está sofrendo? O livro foi escrito. Aí você pensa, o livro, ele foi escrito. Então, o livro, ele sofre a ação. Sofre a ação porque alguém escreveu. Esse alguém que escreveu é que pratica a ação no livro, concordam? Então, vamos lá. O livro é o meu sujeito e ele é o meu sujeito paciente, porque ele sofre a ação. Locução verbal, olha a estrutura da locução verbal. Verbo ser mais particípio, igual estava dito ali em cima. E aqui, por João, que é o meu agente da passiva, ou seja, quem age sobre o sujeito. É o agente da passiva. Até aí, tudo bem, meus amores? Tá claro? Gabi, Malu, estão entendendo direitinho? Beleza. Joia. Aí, agora, eu tenho a voz passiva, a voz ativa e a voz passiva. Vocês se lembram o que eu disse a vocês aqui, ó? João escreveu um livro. Então, eu vou colocar novamente essa frase aqui. Deixa eu colocar tudo maiúsculo para ficar mais fácil. João escreveu um livro. Então, João é o meu sujeito. Escreveu é o verbo na voz ativa, porque o sujeito está agindo. Um livro é o objeto direto. Escreveu, ok. Um livro. Então, verbo transitivo direto e objeto direto. Beleza, vou tentar colocar aqui. Espera aí. João. João é o meu sujeito. Escreveu é o verbo transitivo direto. E um livro é o objeto direto. Tudo que estava aqui do lado, concordam? Tudo que estava aqui do lado. Aí eu falei para vocês o seguinte: para transformar a voz ativa na voz passiva analítica, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai fazer um... Lembra que eu disse? A gente vai fazer um X. Então, o que era o objeto direto, olha aqui embaixo, ele passa a ser o sujeito paciente. O que era o verbo na voz ativa passa a ser uma locução verbal na voz passiva. E o que era o sujeito passa a ser o agente da passiva. Até aí, tá claro? Do X para trocar a voz ativa para a voz passiva? Beleza? Até aí? Ana, compreendeu isso? Mesmo? Ok. Depois vai ter isso mais detalhado logo à frente, tá bom? Pessoal, aí vamos lá. Vou limpar essa bagunça que eu fiz aqui e vou mostrar a vocês a voz passiva sintética. O que é voz passiva sintética? É quando o sujeito não aparece de maneira explícita na frase. Prestem atenção. Na voz passiva sintética, isso aí eu acredito que eu não tinha começado a explicar ainda. Ela é formada por um verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Na terceira pessoa do singular ou do plural, estabelecendo concordância com o sujeito.
Nessa voz passiva sintética, nós temos sempre o se, que nós chamamos de pronome apassivador. O que é o pronome apassivador? É aquele que coloca o verbo na voz passiva. É aquele que, em vez de ter uma locução verbal, vai aparecer o se ao lado do verbo. Por exemplo, olha só para mim aqui. Restaura-se livro. Quando eu falo restaura-se livro, é a mesma coisa que eu dissesse assim. Livro, livro é restaurado. Restaurado. Concordam? Então, quando eu falo restaura-se livro, é a mesma coisa que eu dissesse livro é restaurado. Aí, observem aqui, aí eu pergunto a vocês, quem é que é restaurado? Quem é que é restaurado? Livro. O livro. Então, qual é o sujeito? Qual é o sujeito? Se livro é restaurado, quem é que é restaurado? Livro. Livro, então, vai ser o nosso o quê? O nosso sujeito. Livro é o sujeito. Observe que na voz passiva o sujeito aparece. Então, restaura-se livro. Livro é o nosso sujeito. Em vez de uma locução verbal e o agente da passiva, eu tenho apenas o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado do pronome apassivador, certo? Então, por isso que é sintética. Por que é sintética? Porque ela é resumida. Ela é reduzida, certo? Isso vem de síntese. Ok? Até aí? Tudo bem? Então, observem que na voz passiva sintética, eu sempre consigo trocar por uma forma correspondente com a locução verbal. Então, restaura-se livro é a mesma coisa que livro é restaurado. Concordam? Então, eu consigo saber do sujeito e consigo observar que a locução verbal aqui está implícita. Só que olhem só, quem é que não aparece na voz passiva sintética? O agente da passiva. Ele pode aparecer? Aqui não, é menos comum ele aparecer. Por exemplo, restaura-se livro. Eu sei quem é que está restaurando? Eu sei quem é que está agindo sobre os livros? Eu não sei. Tudo bem? Então, na voz passiva sintética, o agente da passiva, ele não aparece. Observem que a estrutura é um verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o se, e lembrando, né, que nós temos quem aqui? Nós temos o sujeito. Tudo bem? Olha aqui. Apresentaram-se as pesquisas. Seria a mesma coisa que eu dissesse o quê? As pesquisas foram apresentadas. Concordam? Seria a mesma coisa que eu dissesse, as pesquisas foram apresentadas. Aí eu pergunto, dentro dessa oração, apresentaram-se as pesquisas, qual é o sujeito? Qual é o sujeito? As pesquisas é o sujeito. Aí eu pergunto a vocês, as pesquisas é o sujeito. Apresentaram-se é a mesma coisa que foram
Tia, você se mutou. Ah, sim, foi sem querer. Agora estão escutando de novo? Certinho? Então, apresentaram-se. É a mesma coisa que foram apresentadas. Aí, ó, chamo a atenção de vocês. Tia. A atenção de vocês aqui pro verbo no plural. Por que é que esse verbo está no plural, turma? Porque ele concorda com as pesquisas. Por que que aqui está no singular? Porque ele concorda com livro. Então, o verbo, ele estará no singular ou no plural, concordando com o sujeito ao qual ele se refere, certo? Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Acompanhado sempre do pronome ser. Essa é a característica da voz passiva. Da voz passiva sintética. Até aí, tudo bem? Beleza? Depois eu fiz um resuminho para vocês, tá, gente? E aí nós temos a voz reflexiva, que vocês vão perceber que ela é a mais fácil de compreender, porque o sujeito age e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação. Quando eu falo assim, Fernanda se penteia, quem é que tá penteando? Quem é? Fernanda. E Fernanda está penteando quem? Ela mesma, não é isso? Então, ela age sobre quem? Sobre si mesma. E nesse caso, ela age e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Ficou claro isso? Observem aqui, ó. A voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Ele é agente e, ao mesmo tempo, ele é paciente. A estrutura básica é formada por um sujeito, um verbo transitivo, direto, indireto, ou direto e indireto, mais um pronome reflexivo. O que é esse pronome reflexivo? É o ser, é o me. Quando eu falo, eu me machuquei. Esse me significa que eu machuquei a mim mesma. Concordam? Não é isso? Ah, suponham que eu esteja na cozinha cortando tempero e de repente eu corto meu dedo. Quem é que cortou? Eu. Mas eu cortei a quem? Eu mesma. Estão entendendo? Eu pratiquei e, ao mesmo tempo, eu sofri a ação. Então, Fernanda se cortou, eu me machuquei, eu me cortei, eu me penteio. Então, tudo isso, gente, tudo isso é pronome reflexivo. O me, quando eu me refiro a mim, uso eu, e o se, quando eu me refiro a você ou a ele. O te, quando eu uso tu te machucaste. Ok? Ficou claro isso? O que é pronome reflexivo? É esse carinha aqui, ó. Aí, observem que o pronome reflexivo, ele tem valor de objeto direto. Por que ele tem valor de objeto direto? João machucou. Machucou quem? É porque a gente não pode. João machucou ele. Esse ele ficaria ambíguo, não é isso? Eu não sei quem seria esse ele. Se seria ele próprio, João. Mas o C deixa claro que ele machucou a si mesmo. Então, machucou quem? Machucou a si mesmo. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Certo?
Então, eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho pronome reflexivo, não necessariamente nessa ordem. Porque se for o eu, por exemplo, eu poderia ter colocado eu me machuquei. Aí o pronome ficaria entre o sujeito e o verbo. Tudo bem? Concordam? Se quiserem colocar, vou usar aqui o exemplo, vou colocar aqui na frente. Eu me machuquei. Aí, esse me aqui, que é o pronome reflexivo. Esse me aqui é o pronome reflexivo, né? Que tem valor de objeto direto. Vou puxar uma setinha para cá. E vou puxar uma setinha para cá. Certo? E ainda poderia ser, se vocês quisessem aí, usar o tu, né? Tudo vai depender da pessoa, tudo vai depender do sujeito. Tu te machucaste. Ou seja, você machucou a você mesmo, a si mesmo. Então, esse te aqui, que é o pronome reflexivo. Tu é o sujeito, o verbo é machucaste. Ficou claro isso? O que vocês têm que perceber na ação reflexiva é que o sujeito age e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Por exemplo, nós nos abraçamos. Eu abracei, quando a gente abraça, eu abraço e, ao mesmo tempo, eu sou o quê? Abraçada. Então, eu ajo e sofro a ação ao mesmo tempo. Concordam? Certo? Beleza. Então, vou apagar aqui meus desenhos, minha bagunça. Deixa eu ver, tem gente batendo papo aqui. Ok. E vamos passar para a próxima página, que foi quando eu falei que vai explicar melhor isso aqui para vocês. Na voz reflexiva, o pronome oblíquo tem como referente o sujeito da ação. Vai sempre se referir ao sujeito da ação. No exemplo, o pronome ser tem como referente o substantivo João, que exerce a função de sujeito. Como se percebe na voz reflexiva, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Isso tudo vocês podem grifar, tá bom, turma? Grifar o parágrafo todo? Pode grifar tudo. Aqui, nessa parte, é aquilo que eu tinha explicado a vocês mais cedo, que eu comecei a explicar na aula passada. Transformação da voz ativa em voz passiva analítica. Voz passiva analítica é aquela que tem o agente da passiva. Aquela que eu sei quando o sujeito age. Meus amores, quando eu sei quem é que age sobre o sujeito. Tem um monte de aluno perguntando sobre as notas da prova. A escola me passou o seguinte. Tem aluno que ainda não fez a prova. Não sei por quê. Deve ter entrado em contato com a escola e que ainda não fez. Então, ela não vai passar o gabarito nem as notas até concluírem todas as provas, que ao final, a última prova de vocês é quando? A minha foi a primeira, a última é semana que vem, se eu não me engano, não é isso? É sexta agora. Sexta, então. Aí eles falaram o seguinte, que vão dar oportunidade para quem não fez, fazer até sexta. E aí, depois eles vão passar o gabarito e o resultado para nós, porque eu ainda não tive acesso ao resultado, não. Tá bom? Combinado? Ô, tia Fernanda. Oi. É porque igual na prova de ciências que a gente fez, no final dava pra gente ver a pontuação. Você sabe se vai ser todas, o resto sim? Menina, eu vou falar pela minha filha. Na prova de inglês que ela fez, a gente conseguiu ver o número de acertos dela.
mas nas outras a gente não conseguiu. Eu não sei por que algumas nós estamos conseguindo e outras não. De ciências foi a única que a gente conseguiu ver mesmo. Pois é, no caso da minha filha, a gente conseguiu ver na de inglês, nas outras não. Certo? Mas qualquer coisa, manda um comunicado para a escola perguntando se vai dar para ver ou se não vai dar, que eles vão te responder, tá bom? Vão responder para vocês. Vamos lá. Então, transformação da voz ativa em voz passiva analítica. Analítica, vou colocar aqui. É aquela... Opa, peraí. Analítica é aquela em que eu tenho... Deixa eu mexer aqui. É aquela em que eu tenho a locução verbal mais o agente da passiva, tá bom? A voz analítica é essa, aquela que eu tenho a locução verbal mais o agente da passiva. Então, vamos lá. As construções com verbos que pedem complemento direto ou complemento direto e indireto permitem a transformação da voz ativa em voz passiva e vice-versa. O que está dizendo aqui? Olha só. Verdi criou a ópera La Traviata. Verdi é o meu sujeito, criou é o meu verbo transitivo direto, aquela estrutura que eu já tinha mostrado a vocês. Criou o quê? A ópera La Traviata. A ópera La Traviata é o objeto direto. Aí vamos analisar se está na voz ativa ou passiva. Verdi criou. Então, o sujeito está agindo ou está sofrendo a ação? Está agindo. Se o sujeito está agindo, o verbo está na voz ativa. Então, observem a estrutura que eu disse que nós temos. Sujeito, nós temos a estrutura. Sujeito mais verbo transitivo direto mais objeto direto, certo? Nós temos essa estrutura. Eu falei que quando nós temos essa estrutura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o X. E aí, nesse X, nós vamos fazer o seguinte. O que era objeto, o que estava no final da oração, passa a estar no início da voz passiva. Então, antes o que era o último, vai passar a ser primeiro. Qual era o objeto direto? A ópera La Traviata. Vou colocar aqui no lugar do sujeito. Então, a ópera La Traviata, o verbo criou, eu vou transformar numa locução verbal. Lembrando, criou está no passado. Então, eu tenho que colocar a locução verbal também no passado. Tá bom? Foi criada. Se fosse Verdi cria no presente, como ficaria a locução verbal? A locução verbal ficaria é criada. Concordam? Certo? Se fosse criará no futuro, a locução verbal será criada. Tá claro? Eu tenho que me atentar ao tempo do verbo. Então, a ópera La Traviata foi criada. Aí aqui o que era sujeito passa a ser o quê? O agente da passiva. Ou seja, lá na voz ativa, ele era sujeito, porque ele criou. Aqui na voz passiva, ele vai ser o agente da passiva. Ele vai continuar agindo, certo? É quem age sobre o sujeito. Ficou claro isso? Esse X nos ajuda muito, muito na transformação da voz ativa para a voz passiva. Vamos lá. Pedro entregou o libreto ao diretor.
Observem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Observem aqui que ao diretor, ele vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Olha a estrutura que nós temos aqui. Nós temos sujeito mais verbo transitivo direto e indireto mais objeto direto mais objeto indireto. É a estrutura que nós temos. Aí, Pedro entregou. Pedro entregou. Estou pensando, Pedro está agindo ou está sofrendo? Pedro está agindo. Então, ok, Pedro está agindo. É o nosso sujeito agente, certo? Entregou. Entregou o quê? O libreto. Entregou o libreto a quem? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, tenho um objeto direto e tenho o objeto indireto. Desculpem, turma. No objeto direto, é ele que vai ter uma noção de passivo aqui. Ele entregou o quê? O libreto. É ele que me dá a noção de algo que está sofrendo a ação, certo? Então, na hora de fazer a transformação, vocês vão fazer exatamente igual a essa estrutura aqui. O que era objeto direto vai passar a ser o sujeito. O que era verbo na voz ativa vai passar a ser uma locução verbal. O que era sujeito vai ser o agente da passiva. E ao diretor, que foi a quem ele entregou, continua sendo o nosso objeto indireto. Tudo bem? Observe que ele estava em último lugar aqui, ele continuou em último aqui. Ah, tia, se eu quisesse colocar o libreto foi entregue ao diretor por Pedro, eu poderia? Poderia. Só que aí cabe a vocês entenderem que o agente da passiva, ele tem preposição igual ao diretor. Só que, normalmente, o agente da passiva, a preposição é por, é pelo, é de, certo? E nesse caso aqui, eu vou analisar quem era o sujeito, agora é o agente da passiva. Tudo bem? Ok? Tá claro até aí? Ou ainda resta dúvida? Posso prosseguir? Beleza. Meus amores, depois se vocês quiserem me mandar alguma perguntinha, tá? Pelo WhatsApp, não tem problema não. A gente vai conversando. Vamos lá, então. Nesses exemplos, as frases são equivalentes e expressam os mesmos acontecimentos, mas seus sentidos são diferentes. Por que o sentido é diferente? O termo que está na posição de sujeito, ele sempre tem maior destaque, maior realce. Vocês se lembram que eu falei isso com vocês ainda na sala de aula? Acho que desde o ano passado eu venho falando isso com vocês, que a gente tem que se preocupar com o que a gente coloca na frente. Porque aquilo que vem na frente, aquilo que vem em primeiro lugar na oração, sempre vai ser destacado pelo falante. Vai ter maior realce, vai ter maior destaque. Então, o termo que está na posição do sujeito ali é o que vai ter maior destaque, ou seja, maior realce pelo falante. Por exemplo, em uma história da ópera, a ópera é considerada inverossímil pelos autores. Ou seja, o que é que isso significa? Em uma história da ópera, a ópera é considerada inverossímil.
Inverossímil. O que é verossimilhança? Já ouviram falar nisso? Verossimilhança é que tem muita relação com a realidade. É tão real que a gente não sabe se ela realmente existiu ou se ela foi criada. Inverossímil é que não passa essa noção de realidade. Tudo bem? O substantivo ópera aparece no início da frase na posição do sujeito. Na sequência, há uma construção passiva com a locução verbal é considerado. Então, e o agente da passiva é pelos autores. Observem aqui, uma história da ópera, a ópera é o sujeito. É considerada a locução verbal pelos autores, agente da passiva. Tudo bem? Aí observem, isso porque nessa situação se quis enfatizar a ideia de que a ópera é inverossímil, em vez da ideia de que são os autores quem as consideram assim. Se o objetivo fosse destacar a opinião dos autores, nós teríamos a voz ativa, ou seja, a frase ficaria como: os autores consideram inverossímil uma história da ópera. Concordam? Ou seja, aquilo que eu quero destacar, eu coloco na frente. Por isso, eu tenho a opção da voz ativa ou da voz passiva. Vamos pegar aquele exemplo que eu usei do Murilo. Murilo comprou um carro. Se eu coloco o sujeito na frente, eu estou chamando atenção para quem? Para o Murilo, certo? Mas se no lugar do Murilo, eu troco o meu sujeito por um carro foi comprado por Murilo. Quem é que eu quero destacar agora? Um carro, concordam? Ou seja, eu tenho a opção de usar a voz ativa ou a voz passiva. Só que vai depender daquilo que eu quero destacar. Se eu uso a voz ativa, eu quero destacar o sujeito da voz ativa. Se eu uso a voz passiva, eu quero destacar o sujeito da voz passiva. Tudo bem? Tá claro isso aí para vocês? E aí, para a gente poder finalizar hoje, nós vamos mostrar a transformação da voz passiva sintética em voz passiva analítica, que eu já até fiz com vocês. Por quê? As construções nos dois tipos de voz passiva possibilitam a transposição de uma voz para outra. Por exemplo, vendem-se casas é a mesma coisa que casas são vendidas, não é isso? Por que o vendem-se está no plural? Porque casas, que é o meu sujeito, está no plural, certo? Se eu colocasse casa, teria que ser vende-se, casa no singular, casa é vendida, também no singular. Ok? Observem que nessa construção eu não tenho o agente da passiva, nem a locução verbal. Aqui, a voz sintética. Eu tenho locução verbal, né, na voz analítica. Tudo bem? Ana, tá entendendo? Amor, você tá com uma carinha de dúvida? Não? Ótimo. Beleza. Meus amores, aqui nós temos uma nota e que eu vou ter que explicar a vocês o seguinte. Vocês já estudaram o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, na sua construção normal, é aquele que está na terceira pessoa do plural. Então, falaram de você, escutaram o que disse, ouviram suas conversas, tudo isso é sujeito indeterminado. Só que o sujeito indeterminado, ele também
pode aparecer com verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser. Então, quando eu falo assim, precisa ser de funcionários, muita gente confunde esse ser do sujeito indeterminado com o ser do pronome apassivador, lá da voz passiva. Então, isso aqui eu vou deixar para explicar melhor a vocês. Eu vou usar alguns outros exemplos para poder explicar melhor a vocês. Vou até colocar a observação aqui, para que vocês entendam melhor. Eu vou usar outros exemplos, tá? Combinado assim? Nossa aula só faltam 5 minutinhos para acabar, não é isso? Na verdade, nem isso. Faltam 3 minutinhos. E aí, pessoal, eu vou abrir rapidinho um outro compartilhamento aqui que eu fiz para vocês para tentar de uma... Todo mundo está tendo acesso aí? Todo mundo? Tá lá no Alunos Book já desde sábado, tá? Então, isso aqui eu fiz para vocês para ver se facilita, né, de uma outra forma, se vocês entendem o conteúdo, caso tenha restado ainda alguma dúvida. Então, vozes do verbo voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Aí, aqui, eu até achei interessante colocar que nós temos 2 tipos de voz reflexiva. Reflexiva, simplesmente, quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo, ou aquela recíproca, ou seja, quando eu ajo sobre alguém que age sobre mim. É o caso do abraçaram-se, lembra que eu disse? Fernanda e Ana Carolina se abraçaram. Eu abracei Ana e Ana, ao mesmo tempo, me abraçou. Então, houve uma ação recíproca, ok? Aqui, mais abaixo, a formação da voz passiva analítica e da voz passiva sintética, que é quando... Opa, peraí. Aqui, ó. Da voz passiva analítica. Por exemplo, a escola será pintada. Observe que será pintada é a locução verbal, certo? O trabalho é feito por ele. Qual é a diferença entre essas duas vozes passivas analíticas? Na primeira, eu não tenho a descrição de quem é que vai pintar. Então, o agente da passiva, ele está oculto, concordam? Certo? Mas ela é analítica porque nós temos uma locução verbal, ok? Depois, o trabalho é feito por ele. Eu tenho a locução verbal e nessa frase já apareceu para mim o agente da passiva. Tudo bem? Aí aqui eu venho falando que o agente da passiva, ele geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com a preposição de. Aí o exemplo, a casa ficou cercada de soldados. Ah, tia, eu poderia usar cercada por soldados? Poderia, né? Mas aqui também pode acontecer de ser a preposição de, tudo bem? Mais alguns exemplos, ok? E aqui eu chamo atenção para o uso do verbo, ou seja, se o verbo está no passado, no pretérito perfeito, a locução verbal vocês vão ter que colocar no pretérito perfeito. E aqui, deixa eu colocar, eu vou explicar na próxima aula de novo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, para irem estudando. A voz passiva sintética,
aqui a forma, como eu disse a vocês, na voz passiva eu sempre tenho sujeito, vocês têm que saber isso, o sujeito, ele existe, certo? E o agente da passiva não costuma vir na voz sintética, certo? Aqui, passagem da voz ativa para a voz passiva ou inversa, que ela também é chamada de voz inversa. Pouquíssimos autores trazem dessa forma, mas eu tenho que mostrar a vocês que existe. E aí, o que acontece? Essa troca que eu fiz lá com o X com vocês, eu fiz aqui de uma outra forma, caso vocês entendam melhor dessa outra forma. Tudo bem? Meus amores, nossa aula já acabou. Eu vou estar em outra turma agora. Se houver ainda alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem perguntar, mas como eu disse, nós vamos ter mais aulas na semana. Então, provavelmente amanhã ou no máximo quarta-feira, eu já tenho aula com vocês de novo e quinta e sexta, provavelmente novamente. Então, nós vamos... eu vou reexplicar esse conteúdo por meio daquele esquema que eu fiz lá, que eu mostrei a vocês agora. E eu peço a vocês as atividades da página 19, que é sobre voz ativa e passiva, que vocês não tinham feito ainda, da número 3 a número 5. A página 18 e metade da 19, eu já pedi que vocês fizessem. Então, na próxima aula, eu só vou corrigir com vocês, tá bom? Mas está tudo lá explicado, que eu preciso no Alunos Book. Se houver alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp. Tudo bem? Meus amores, beijo. Eu estava com muita saudade de vocês. Espero ter ajudado. E qualquer coisinha, é só mandar a dúvida para mim. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Alguém quer falar alguma coisa? Tchau, tia. Tchau, amores. Beijos. Tchau, tia. Tchau.